Olá pessoal, outubro chegou, novas emoções de ótica também estarão diante de nós nas próximas semanas. Eu sou o professor Geraldo, me dirigindo a você, com 2 encontros gravados essa semana, 2 aulas assíncronas, para começarmos a desenvolver um novo capítulo. Depois de termos estudado nos meses de agosto e setembro aqueles princípios da ótica, a reflexão por espelhos planos e agora mais recentemente a reflexão por espelhos esféricos, chegou o momento de nós estudarmos a refração da luz. Ela já foi descrita por alto, lá no início da matéria, no começo do mês de agosto, quando comentamos, os fenômenos luminosos. Um dos fenômenos luminosos que mais nos interessam, por terem aplicações, por exemplo, em óculos, em microscópios, em telescópios, lunetas e outros instrumentos de observação, é a refração da luz. Fenômeno pelo qual a luz muda de velocidade ao mudar o meio de sua propagação. Claro que estamos falando sempre de meios transparentes, meios por onde a luz possa se propagar. A grandeza que mede essa alteração de velocidade, por exemplo, quando a luz vai do ar para a água, ela se torna menos veloz, justamente por a água oferecer mais resistência à passagem da luz. No vidro, a velocidade da luz é ainda menor, no diamante, menor ainda. Esta dificuldade que o meio impõe à luz de se propagar é avaliada por uma grandeza que se chama índice de refração. Nessa primeira aula, nós vamos definir, entender esse conceito, e depois, na aula seguinte, nós vamos aplicá-lo para que possamos também avaliar, quantificando e analisando qualitativamente também o desvio que a luz sofre quando muda de meio, numa incidência que não seja normal, numa incidência oblíqua. A luz se desvia justamente porque ela muda de velocidade. De que maneira que esse desvio ocorre, do que ele depende, tudo isso daí já é assunto para o nosso segundo encontro. No primeiro encontro, na aula de hoje, então, nós vamos começar a refração da luz, definindo-a, e também definindo esse importante conceito de índice de refração. Antes, porém, da parte conceitual, você verá algumas imagens relacionadas com a refração e que devem servir, a princípio, de motivação para que você se informe bem a respeito desse fenômeno. Vejam essas figuras. As 2 figuras do lado esquerdo mostram o halo solar, um anel colorido que se forma em vários momentos visível para quem está na superfície da Terra, como mostram essas figuras. Trata-se da refração que a luz solar tem ao penetrar na atmosfera. Há uma mudança de meio, a luz vem do vácuo para o ar atmosférico e lá encontra partículas transparentes, em suspensão, gasosas, líquidas, e por haver essa mudança de meio, ela acaba se decompondo. Ocorre uma alteração de velocidade, ocorre um certo desvio e ocorre um fenômeno a ser descrito melhor em seguida, o fenômeno da decomposição. É o mesmo fenômeno que também ocorre no arco-íris, nesse caso, devido à refração dos raios luminosos nas gotas de água da chuva. É o mesmo fenômeno que ocorre num prisma. Essa figura mostra bem a luz branca, policromática, portanto, incidindo numa face oblíqua do prisma e já dentro do prisma sofrendo decomposição, já se podendo ver separadamente aquelas mesmas cores que aparecem no arco-íris, na mesma ordem, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Uma pergunta que talvez você já tenha feito a si mesmo: por que os físicos gostam tanto de usar prismas? Não usam, por exemplo, uma placa de vidro para ilustrar o fenômeno da refração? Essa figura deixa claro, é que aqui existem 2 refrações. A luz que vem do ar penetra no vidro e depois do vidro ela volta para o ar, mas por serem as faces, a primeira e a última face, inclinadas, esse desvio das cores acaba se acentuando na refração que ocorre na segunda face, tornando ainda mais visível esse leque multicolorido. Então é isso aí, quando a luz muda de meio, ela muda de velocidade. E se a incidência for oblíqua, vai haver desvio. E esse desvio, no caso
no caso da luz policromática, é seletivo para as cores do arco-íris: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Vamos ver melhor por que isso acontece na sequência. Repare o fenômeno que ocorre no prisma. Após essas duas refrações, é visível, Isaac Newton já fez isto no século XVII, as cores que aparecem na mesma ordem como aparecem no arco-íris. Já cantamos aquela musiquinha? Creio que sim, né? Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Se você cantar essa musiquinha umas 3 vezes, talvez fique irritado como a música da caneta azul. Azul caneta é uma música tão irritante, mas que todo mundo canta, é ou não é? Assim também aqui. Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Se você cantar em voz alta algumas vezes, talvez seja repreendido pelos seus amigos, seus familiares, que acharão a música horrorosa, mas você vai ter uma recompensa. Nunca mais vai esquecer da ordem: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. E eu já posso antecipar: o desvio da luz vermelha é menor do que o da luz violeta. A luz violeta desvia-se mais justamente porque dentro do vidro ela perde muita velocidade. Embora no vácuo todas as cores tenham a mesma velocidade, 300 milhões de metros por segundo, em meio material o vermelho é a cor mais veloz. Por isto, embora seja menos veloz do que no vácuo, é claro. Por isso o vermelho, não esqueça, é a luz que menos se desvia. E a luz menos veloz é o violeta, é a que vai ter mais desvio, e assim as outras cores. É por isso que existe arco-íris. Esse fenômeno é refração e também conhecido pelo nome, então, de decomposição da luz. Então, refração está definido. É o fenômeno que se caracteriza pela alteração de velocidade da luz ao mudar o meio de propagação. Em alguns livros está escrito que a refração é o fenômeno que se caracteriza pelo desvio que a luz sofre ao mudar o meio. Essa definição, embora adotada por alguns autores, é muito perigosa, porque a mudança de velocidade ao mudar o meio sempre ocorre, mas o desvio a que estou me referindo nem sempre ocorre. Nós ainda vamos ver que se a incidência fosse normal, perpendicular à face que separa os dois meios, o desvio não ocorreria, embora a mudança de velocidade ainda ocorra. Então veja aqui uma figura que mostra claramente como é o caminho que a luz segue quando se propaga, por exemplo, do ar para a água. Um raio de luz incide num certo ponto da superfície da água, onde se traça uma referência importante que é a reta normal, formando com a normal o ângulo de incidência que nós chamaremos de I. Caso a luz não se desviasse, seguiria esse caminho pontilhado, mas ela se desvia. Por ela perder velocidade, ela se desvia, ela se aproxima da normal e acaba formando com a normal, neste caso, um ângulo dito ângulo de refração, representado pela letra R. Muitos perguntarão por que a luz faz isto. Esse comportamento da luz é consequência de algo que hoje em dia os livros não contemplam mais, que é o quarto princípio da ótica geométrica. Eu já falei a respeito dele para vocês, também conhecido como princípio de Fermat, ou princípio do tempo mínimo. A luz, ao se propagar entre dois pontos, segue o caminho que lhe permite fazer o percurso no menor tempo possível. Eu vou contar uma historinha para vocês que inspirou Pierre Fermat a elaborar esse princípio, a partir do qual a gente prova que o desvio ocorre, e prova inclusive a lei de Snell-Descartes, que é a lei básica da refração, que será vista na próxima aula. É a famosa história do rato. Eu vou utilizar a mesma figura que está aqui, mas vou pedir que você troque os personagens. Em vez de uma fonte luminosa lá no cantinho, aquela lâmpada amarela, imagine que seja um rato num dos vértices de uma sala retangular, com piso de madeira, onde pessoas e animais possam caminhar à vontade livremente. Mas a parte de baixo, imagine, seja pintada com cola, pincelada com cola, e que pedras, obstáculos, enfim, sejam colocados aqui. No canto oposto da sala, vamos imaginar aqui, neste canto, seja colocado um cheiroso pedaço de queijo. O rato aprisionado, sentindo o cheiro do queijo e deixado assim por alguns dias, já com muita fome, ávido por comer o queijo. O que o rato faz? A experiência que Fermat teria feito mostrou que o rato primeiramente vai direto, segue a linha reta até o queijo, achando que assim chegará rapidamente ao queijo.
No entanto, essa mesma experiência repetida outras vezes e com o rato ficando cada vez mais experiente, sempre ficando alguns dias sem comida para depois ser solto, o rato acabou optando por um caminho quebrado, como esse que você vê aqui. Vamos mudar, vamos supor que o queijo esteja aqui. Ele deixa de seguir a linha reta, ele procura seguir essa linha quebrada. Você consegue imaginar o que teria feito o rato a fazer isso? Percebe que se o rato seguisse a linha reta, o caminho que ele teria de percorrer nesse segundo trecho, onde há os obstáculos, onde ele é menos veloz, seria mais longo do que pelo caminho quebrado? Então, eu digo a vocês, isso você pode provar com auxílio de cálculo integral diferencial, que seguindo o caminho quebrado, o rato chegará no queijo em menos tempo. Embora a menor distância entre dois pontos seja a linha reta, nem sempre a linha reta é o caminho que te permite chegar ao destino em menor tempo. Você concorda? Imagine que em época não pandêmica, em época normal, digamos assim, você queira sair da sua casa, que não é longe do positivo, até o colégio. Você segue a linha reta? Você vai quebrando paredes, tirando árvores do caminho, esmurrando pessoas, tirando carros da frente para que em linha reta você possa fazer o menor percurso e assim gaste o menor tempo? Claro que não, né? Nem seria prudente. Você faz um caminho tortuoso, você vai pelas calçadas, desvia dos obstáculos, faz um caminho bem mais longo do que aquele que faria se pudesse seguir a linha reta e com certeza assim chegará em menos tempo. Assim é a luz, ela sempre segue o caminho que lhe permite fazer o percurso no menor tempo. O nome disso é princípio de Fermat, ou quarto princípio da ótica geométrica. E é a partir dele que a gente prova que esse desvio de fato ocorre. Ok? E ele ocorre de maneira diferente para as várias cores. Então observe, na verdade quando a luz vai do ar para o vidro, ou do ar para a água, são os exemplos que a gente tem dado, ela perde velocidade. Por isso, define-se, para quantificar essa perda de velocidade, define-se uma coisa básica em ótica, que é o índice de refração absoluto. Representa-se pela letra N, é a razão C sobre V, em que C é a velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, no ar é quase igual, é só um pouquinho menor, e V a velocidade da luz no meio que você está estudando. Poderia ser água, poderia ser vidro. V sempre menor do que C. Albert Einstein, na sua teoria da relatividade, deixa claro que nada pode ser mais veloz do que a luz no vácuo. Então, em meio material, como aliás faz muito sentido, né? A luz tem mais dificuldade de se mover, ela terá uma velocidade menor que no vácuo. Então, nesta fração, em geral, você terá o denominador menor que o numerador, e isso tornará esse quociente, em geral, maior do que 1. Mas antes que eu lhe diga isto, saiba que para o vácuo n é igual a 1. Porque se o meio que eu estiver estudando for o vácuo, daí V se torna igual a C, né? No vácuo, a velocidade da luz vale C, e C sobre C dá 1. No ar, para efeito de vestibular, para efeito de cálculo, você estará sempre autorizado a dizer que o n vale 1. Porque no ar a velocidade da luz é quase igual que no vácuo. Você fica oficialmente autorizado a usar n igual a 1 quando o meio for o ar. Mas nos outros meios transparentes o n será então, não esqueça, maior do que 1, porque a velocidade da luz na água, no ar, no diamante, no quartzo, no vidro, é sempre menor do que no vácuo. Então o denominador é menor que o numerador e isso torna o quociente maior do que 1. Quando formos comparar dois meios transparentes, tais que no meio 2 a velocidade é menor do que no meio 1, como o n é inversamente proporcional à velocidade, então o n2 deve ser maior que o n1, e nesse caso dizemos que o meio 2 é mais refringente. Ele pode ser dito como um meio que oferece mais resistência à passagem da luz do que o meio 1. Quanto maior o n, mais refringente o meio é. Você guardou? Refringência, essa é uma palavra nova para muitos de vocês. Um meio mais duro, como o diamante, por exemplo, é um meio mais refringente. O diamante é um dos meios transparentes que maior índice de refração apresenta. Além disso, saiba que n é adimensional, porque resulta da divisão de duas velocidades. Ao dividir as velocidades, a unidade em cima e embaixo é a mesma, né? E acaba se simplificando. E ele indica quantas vezes a velocidade da luz no meio estudado é menor do que no vácuo. Por exemplo, se o n for 2, com certeza existe um meio transparente em que o n é 2. Nesse meio teria V igual a C sobre 2, quer dizer, a velocidade da luz nesse meio seria 2 vezes menor do que no vácuo. Este é o significado do n.
Muita gente, diante do que acaba de escutar, começa a pensar, então o índice de refração depende do meio. O ar é mais duro que o vácuo, então o N do ar deve ser um pouco maior que 1. A água resiste mais à passagem da luz do que o ar, então o N da água, de fato, é bem maior do que 1, é 1,33, nós ainda vamos ver. No vidro, o índice de refração é ainda maior, é 1,5. No diamante, 2,4 mais ou menos é o índice de refração do diamante. Então, quanto maior o N, menor a velocidade da luz naquele meio. Mas o curioso é que o N não deve ser associado apenas ao meio. O N também está ligado à cor, porque as várias cores, eu falei agora há pouco, têm velocidades diferentes. Por isto, observe o que está do lado direito desse slide. N é característica de cada meio transparente e de cada cor. Se coincidência normal você fizer luz vermelha, luz verde e luz azul incidir, não haverá desvio algum, né? Já falamos sobre isso. Isso porque a luz, conforme na história do rato explicamos, deve se aproximar da normal ao vir do ar para a água, mas aqui ela já está na normal. Então esse é um caso em que não ocorre desvio, ainda vou falar muito sobre isso. Mas se a luz incidir obliquamente, a vermelha se desvia, mas não muito. A verde se desvia mais, a violeta se desvia mais ainda. Porque em meio material, a velocidade do vermelho é maior do que de qualquer outra cor. E é por isto que o vermelho acaba tendo também maior poder de penetração na nossa retina. É por esse motivo que os sinais de alerta são vermelhos e não azuis. E se a velocidade é maior, o N é menor. Então o índice de refração da água para o vermelho é menor do que para o violeta. Além de depender do meio, o índice de refração, portanto, também depende da cor. Dá para guardar essa informação? Vai ser útil. No vácuo, todas as cores têm a mesma velocidade. 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Mas em meio material transparente, a cor vermelha é mais veloz do que a cor violeta. Na ordem, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. E quanto mais a velocidade diminuir em meio material, mais desvio haverá. É por causa disso que existe o arco-íris. É por causa disso que existe a decomposição da luz. Agora o que eu vou falar para finalizar não se justifica em cima do conceito de N, mas é verdade e é bom que você saiba. A frequência do violeta é maior do que a do vermelho. Violeta é uma cor de alta frequência, tanto que existe ultravioleta, que a gente não vê, faz mal à saúde e provoca câncer de pele. E existe uma frequência menor do que o vermelho, que é o infravermelho, também não é visível, esse faz bem à saúde. Certas máquinas, certas fontes luminosas produzem infravermelho para ajudar na recuperação de contusões. E o comprimento de onda costuma ser inversamente proporcional à frequência. O violeta, que é uma cor de alta frequência, tem pequeno comprimento de onda. Claro que o que eu acabei de falar é coisa de ondulatória. Provavelmente nem tem no material de ótica geométrica. Eu é que aproveito o momento para falar, porque o aluno é um mata-borrão, ele absorve tudo, algum dia ele vai lembrar disso. Beleza? Então, pessoal, para terminar esta aula, para que não fique só no N igual a C sobre V, vamos ainda definir o índice de refração relativo, que é bem simples, o anterior é o absoluto, e fazer um exercício de fixação, para que depois você também possa responder questionário e atividades que ficarão. Ok? Então, define-se índice de refração relativo N12 ou N21, existem as duas notações. No caso, N21, se for assim, será N2 sobre N1. Se fosse N12, seria N1 sobre N2. Enfim, o índice de refração relativo entre dois meios é a razão entre os índices de refração absolutos daqueles meios. Em matemática, quando a gente divide um número por outro, a gente está justamente querendo saber quantas vezes um número é maior do que o outro. Este índice de refração pode ser menor do que 1. O absoluto eu expliquei há pouco, né? No vácuo é 1, no ar é 1, e para outros meios é maior do que 1, nunca menor do que 1. Mas este aqui, conforme N2 seja maior ou menor que N1, o índice de refração relativo pode ser maior ou menor do que 1. Observe a consequência dessa definição. Se N21, então, vale, por definição, N2 sobre N1, em cima sempre vai o primeiro índice, e o N, vimos há pouco, é C sobre V, então N2 seria C sobre V2, N1 seria C sobre V1, então nós concluímos que o índice de refração N21 também poderia ser dado pela razão V1 sobre V2, só cuidado que aqui a ordem ficaria trocada, porque a professora da 8ª série ensinou que para dividir frações, né, a gente multiplica a primeira pela segunda invertida. Então o C acaba se cancelando e o V1 fica em cima.
Se você multiplicar em cruz, vai ter N1V1 igual a N2V2, é uma relação entre índices de refração e velocidades da luz em dois meios, que pode te ajudar em alguns problemas numéricos. Ok? São esses os conceitos, também apresentados lá no seu material, que eu sugiro que você leia, e que nos vão dar condições de responder as primeiras questões para entendermos melhor quantitativamente agora o que vem a ser o tal do N absoluto e também o N relativo. Para finalizar, então, esta aula, um breve exercício. Sabe-se que o índice de refração do vidro comum vale aproximadamente 1,5. Sendo a velocidade da luz no diamante igual aproximadamente a 125 mil quilômetros por segundo, e C, velocidade da luz no vácuo, 300 mil quilômetros por segundo, que equivale a 300 milhões de metros por segundo, calcule a velocidade da luz no vidro comum, o índice de refração absoluto do diamante e o índice de refração do diamante em relação ao vidro. Uma pergunta mais ou menos direta sobre esses conceitos que a gente acabou de ver. Eu aqui resumi os dados, né? Ele deu o quê? N do vidro, 1,5, velocidade da luz no diamante, 125 mil quilômetros por segundo, e a velocidade da luz no vácuo também é um dado, 300 mil quilômetros por segundo. Para calcular a velocidade da luz no vidro comum, tendo o N, você aplica a definição, peço que nunca esqueça, N é igual a C sobre V. Por isso V vale C sobre N, passando V para a esquerda, multiplicando N para a direita, dividindo. No lugar do C, coloque 300 mil, no lugar do N, coloque 1,5. 30 por 1,5 dá 20, então 20 seguido ainda de 4 zeros. Enquanto no vácuo a velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo, no vidro é de apenas 200 mil quilômetros por segundo. É mais lenta, 1,5 vezes mais lenta, mas ainda muito grande. A segunda pergunta é o índice de refração do diamante. N vale C sobre V. C vale sempre 300 mil km por segundo, é uma constante física, e no diamante a velocidade da luz é dada 125 mil km por segundo. Essa divisão vai dar 2,4, bem mais que 1,5, certo? Então, quanto mais duro for o meio, quanto mais resistência o meio oferecer à passagem da luz, e esse é o caso do diamante, né? Maior é o índice de refração, mais refringente o meio é. A gente diz que o diamante é mais refringente que o vidro, por ser 2,4 maior que 1,5. E, finalmente, o índice de refração relativo do diamante em relação ao vidro, escreve-se assim, N diamante, vidro, é a razão, como definimos há pouco, né? N2 sobre N1, N do diamante sobre N do vidro. 2,4 dividido por 1,5, os valores estão aí, vai dar 1,6. O que esse 1,6 significa? Que o diamante é 1,6 vezes mais refringente do que o vidro. Ou, se você quiser, no diamante, a velocidade da luz é 1,6 vezes menor do que no vidro. É assim que a gente entende o índice de refração relativo também. Ok? Então você já sabe que a refração está relacionada com essa mudança de velocidade que a luz sofre quando muda de meio, já sabe quantificar essa redução, que é pelo N, e já ouviu falar que existe o desvio. Mas como é que é esse desvio? O raio se aproxima da normal, como eu mostrei, quando vem do ar para a água, ou se afasta da normal, em outro caso. Como é exatamente esse desvio? Como é que eu calculo? Esse é o assunto do próximo encontro. Ok? Então eu fico grato pela sua atenção e espero vê-lo em breve, mas assista logo em seguida a aula seguinte, porque ela está intimamente ligada com esta. Feito! Forte abraço, até breve.